Olá, aqui estamos para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, lembrando que este programa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, que confiou a mim e ao meu companheiro Alcir Almeida Esse pessoal é muito confiado, rapaz. a responsabilidade para trazer essas informações, apesar das nossas limitações, como nós já falamos outras vezes, e o Almeida concorda comigo, nenhum de nós se acha totalmente preparado para isso, mas estamos aqui contribuindo com o que a gente pode. E certamente cada um de vocês, pegando esse produto do nosso trabalho, pode aperfeiçoá-lo e levá-lo a outras pessoas de forma melhorada. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, logo depois da nossa vinheta. Até lá. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Almeida, aqui estamos para falar hoje, Almeida, sobre as uniões antipáticas. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês, irmãs e irmãos que nos assistem pelos meios virtuais da Comunhão Espírita de Brasília. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui muito honrados, né? Embora eu desconfie que a comunhão devia pensar melhor em me deixar aqui, mas vamos lá. A gente tenta fazer o nosso melhor e vamos em frente. Se precisar, eu te defendo. Gente, grande abraço para vocês. E hoje a gente vai falar de antipatia, uniões antipáticas. Olha só, eu não sei por que a gente vai falar disso, porque nós somos espíritas, e entre os espíritas não existe antipatia, né, Almeida? Jesus amado. Só que não. Só que não. Vamos lá, Almeida, Vamos questão lá. 939. Kardec perguntou assim: visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar a antipatia e algumas vezes em ódio? São duas perguntas, né, Almeida? Uhum. Você pode acompanhar aí no seu livro. E o que você nos diz disso? Interessante, né? Claro, esse tema, uniões antipáticas, ele está muito mais centrado nas uniões conjugais infelizes, né? E certa feita eu li um livro, e faz muito tempo, que ele falava que a espiritualidade, o Pai Maior, em sua infinita sabedoria, ele colocou na equação que nos faz seres humanos algumas pitadas que nos empurram, né? Nos empurram em direção à pessoa que a gente precisa, né? Então, quando a gente está jovem, os hormônios estão mais acalorados, numa ação mais intensa, nós somos conduzidos, empurrados, até por uma certa inconsciência, a buscar uma companheira, a menina a buscar um companheiro, e a gente não pensa muito, né? Esse livro antigo falava muito sobre isso. E o problema é, depois, como nós ainda estamos num mundo de expiação e de provas, normalmente a gente é empurrado para aquela pessoa porque a gente precisa. Não porque que a gente vai ser feliz, não. A gente vai ter que aprender a conviver, né? Ainda na semana passada a gente estava falando aí de decepções e quebra da afetividade. E, infelizmente, nós temos que admitir que ainda existe muito disso
de um amor, de a pessoa percebe, na verdade é paixão, né? Uhum. Muitas vezes um casal apaixonado, à medida que vai convivendo, eles acabam percebendo até uma certa repulsa, e como não em ódio. É. E cada vez, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou dizer isso com muita tranquilidade, eu hoje estou, Jesus amado, eu estou chegando a 34 anos de casado. Gente, eu já tenho 34 anos de casado. A mulher vai me matar se assistir isso aqui. Já passamos de 34 anos de casado, nós já estamos chegando a 36 anos, já passamos de 36 anos de convivência. E a gente tem que aprender a conviver com a outra, com o outro, com o companheiro, com a companheira, com a pessoa que a gente escolheu, né? E se a gente não perceber de uma forma consciente que a gente veio aqui para aprender a conviver, para aprender a ser gente, aprender a viver conscientemente, a gente vai ser impulsionado por impulsos de vidas transatas, de existências transatas. Você tem uma frase que eu gosto muito, nós somos a melhor versão de nós mesmos. É isso mesmo. Hoje. Mas se a gente não tomar cuidado dentro da nossa união conjugal, a gente esquece o ser que eu sou hoje e começa a viver o ser que eu fui ontem. Exatamente. E quando eu busco esse ser que eu fui ontem, eu estou impulsionando, eu estou empurrando a minha companheira, meu companheiro, meu marido, minha mulher, a começar também a encontrar aquele eu de ontem. E aí, a possibilidade de reuniões antipáticas, de uniões dolorosas, odientas, aumenta, né? E seja na amizade fraternal, na união conjugal, a gente também tem que buscar compreender a pessoa que está ali com a gente. A gente tem que compreender que ela também está buscando a sua melhor parte, a sua melhor versão. E a gente tem que aprender a fazer esse jogo de vai e volta, eu vou tentar ser melhor, ela vai tentar ser melhor, e a gente vai se conjugando, se unindo, aprendendo um com o outro com um, porque senão a gente vai cair nisso aqui mesmo, né? A gente precisa aprender a vivenciar com cada vez maior bem-querer, com um amor mais profundo, com um amor de quem quer que as coisas deem certo. E isso está ficando a liberdade social que hoje existe para se separar, para se divorciar, para a desunião, não está sendo contrabalançada suficientemente com o desejo das pessoas que se unem de estarem juntas. E é um motivo de tanta gente estar se separando. Na semana passada, a gente falou com muita propriedade que Deus nos criou para amarmos e sermos amados. E não existe cadinho mais intenso desse laboratório de aprendizado do que o casamento. Perfeito. Então a gente precisa aprender a amar e ser amado também dentro do casamento. E a gente tem que começar, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Não seria melhor eu ter ficado calado? Não seria melhor eu ter conversado com mais tranquilidade? Né? E, infelizmente, as famílias antigamente eram mais unidas. Quando havia uma crise num casamento, era comum a mulher buscar um conselho com uma irmã, com a mãe, com o pai, com uma tia. O marido, de forma semelhante, com os seus, buscava também algum conselho. Seus ascendentes. O casal em si, de alguma forma, na comunidade religiosa em que eles conviviam, buscavam o conselho de um padrinho de casamento, de um pároco, de um pastor, de uma orientação espiritual para vivenciar melhor. A sociedade odierna, atual, presente, Moderna. né? É que moderna é lá atrás, né? É. Por isso que eu gosto dessa outra palavra, Odierna. que é a de hoje, né? Está afrouxando esses laços familiares, está nos afastando da religião, né?
Está afastando dessa possibilidade de chegar aqui, em vez de me preocupar em ficar assistindo televisão, ou ficar preso num celular, ou ficar preso na internet. Sentar, vamos botar um copo d'água, vamos conversar. O que é que está afligindo o outro? Né? A gente está perdendo essa capacidade de falar, de conversar, de dialogar, de colocar o coração na mesa e dar-se a conhecer e conhecer o coração do outro. Né? A gente está precisando disso. Pois é. De tudo isso que você falou, Almeida, eu estou lembrando aqui, nós somos muito repetitivos na questão do amor. Precisamos amar, precisamos amar, precisamos amar. Mas enquanto você falava, comentando essa questão das uniões antipáticas, nós não atingiremos o nível do amor enquanto não alijarmos da nossa carga alguns fatores que são grandemente contribuintes para que nós não amemos. Egoísmo, vaidade, o que mais? Vamos botar mais coisa aí. Então, numa relação antipática, como você vinha comentando, se eu não abrir mão do meu orgulho de achar que eu quem estou certo, o errado é o outro, se eu não abrir mão da minha vaidade de achar que eu sou superior ao outro, eu não vou atingir esse nível de amor nunca. Então, o amor é o objetivo, isso é fato. Mas antes de atingir um objetivo qualquer, nós precisamos atingir meta a meta. Então, talvez nós estejamos plotando um objetivo inatingível para nós neste momento. Estamos falando de amor, mas talvez nós devêssemos antes cuidar de fatores que estão impedindo que nós atinjamos esse nível do amor. Cuidar do nosso egoísmo. Vem cá, até que ponto eu estou sendo egoísta com o meu companheiro, com a minha companheira? Até que ponto eu estou deixando o meu orgulho, qualquer que seja ele, né? Orgulho de raça, o orgulho social, o orgulho intelectual, né? Porque eu, sei lá... Sexista. Sexista, né? E para não ficar subentendido, o orgulho de raça. Eu sou branco, a minha companheira ela é negra, então eu sou superior a ela. Um orgulho social. Eu atingi o posto de, sei lá. Eu vou começar a ter um ataque de riso aqui. Eu sou doutor, sou juiz, sou um militar de alta patente e tal, e a minha esposa é só uma dona de casa. E aí eu me julgo superior. E por aí vai. Tudo isso são coisas que... Vanitatis. Acabam alimentando a nossa vaidade, o nosso orgulho. E a gente não percebe como isso pode estar impactando, impedindo que a gente tenha uma relação mais harmoniosa, mais equilibrada, pelo fato de um ou outro estar se julgando, né? Ou seja, antes da gente pensar em atingir o amor, vamos cuidar de eliminar nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossas tantas outras coisas mais por aí. Esses vícios todos. Os vícios morais todos que a gente ainda carrega em si. Com certeza, a gente tem que começar a alijar o desnecessário. Porque muitas vezes também, aí eu estou lembrando agora, eu estou meio que fissurado nisso. Eu estou estudando espiritismo e fazendo um paralelo com o Jung, né? E é muito fácil a gente ouvir assim, não, mas eu não sou assim, não. E está escrito assim, está no teu inconsciente, né? Como está em você. Está em você. Essa coisa está te dirigindo e você não percebe. Essa coisa está te encaminhando para esses resultados e você não percebe. Você está crente que está no controle da situação, mas não percebe que está sendo marietado. Conduzido. Né? É como os outros, marionetado. Porque tu vira marionete. A questão é quem está segurando as cordas. Eu falei marietado, né? Manietado. Eu falei manietado, no sentido marionetado. Bem, obrigado. Você está se tornando uma marionete do teu inconsciente. É. E
e não percebe que está destruindo a tua e a vida do outro, a existência do outro. Sim. Ok, Vamos para a resposta. vamos à resposta. Não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira. Olha, eu tenho uma dificuldade, eu peço a todos os irmãos e irmãs. A punição. Deus não pune nunca. Eu peço perdão. Não, mas eu quero entender, eu não sou advogado do Kardec, nem dos espíritos que ditaram, mas talvez, e pode ser também uma questão de tradução, de repente, de adequar, né? Assim como Moisés usou palavras firmes Para quebrar a dura cerviz. para quebrar a dura cerviz daquele povo, talvez nós precisemos, os espíritos precisaram usar essa questão da punição para ver se a gente se toca e diz, opa, não quero ser punido, né? Mas eu entendo a tua minha colocação tua colocação. como é que eu vou dizer? Não é uma punição, é uma experiência, é uma vivência. Caramba, eu não posso dizer que o professor que me ensinou logaritmos 40 anos atrás, 41 anos atrás, quando ele me aplicou um teste, ele não queria me punir, né? Ele não tinha ânimo de me punir, de me castigar. Ele queria saber até que ponto você é capaz. Até que ponto eu havia absorvido aquela história dele, né? Que, pomba, log de um mais o log de outro é igual a 2 log. E acabou a brincadeira, né? E log ao quadrado é 2 vezes. Ai, meu Deus do céu. Então talvez ficasse melhor assim, né, Almeida? Não compreendeis, pois, que é uma experiência dolorosa, mas que não é senão passageira. Com certeza. Né? Uma experiência dolorosa, né? Que vai fazê-lo inquietar-se. E que essa inquietação também tem uma função de ser, porque se nada nos inquieta... A gente não sai do lugar, a gente não evolui, não progride. Né? É o famigerado... O desconforto é o tropeço para frente. É o famigerado... A famigerada zona de conforto. Senão a gente não sai da zona de conforto. Não sai disso. Continuando. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências. E quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. E essa questão da admiração material, eu estou lembrando agora do início do seu comentário lá, dos jovenzinhos se apaixonando, né? Sim. Às vezes se apaixona mais por uma imagem do que por qualquer outra coisa. Eu costumo dizer, não sei até que ponto isso é verdade, mas a natureza ela prega uma peça na gente, na juventude. Porque você já viu jovem feio, cara? Não, os rapazes são fortes, são bonitos, as meninas são lindas, né? Eu queria ver se o namoro, o noivado, o casamento... Se a gente começasse a namorar, velho. Depois dos 50 anos, a humanidade ia acabar. Naquela coisa, os seres humanos iam entrar em extinção. Tudo começa na juventude, vem aquela a admiração, né, do físico, etc., da plástica. É o que ele falou aqui. Não passa de uma admiração material. Continuando, não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creiais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Olha só. Como se diz lá no interior de Minas, você quer conhecer alguém? Como um quilo de sal. Como um quilo de sal com ele? Como um quilo de sal com ele. Vai comendo ali de pouquinho a pouquinho, aí você vai saber quem é aquela pessoa. Uhum. Interessante. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas. E quando um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar com um amor eterno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama, e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa,
sobra a realidade Pois que é. o espírito percebe. Sim, você veja que são dois exemplos, né? Aham. Tem um que começa entusiasmado pela aparência e depois dá com os burros na água. Vem a realidade. E tem um que começa meio travado e acabam se encontrando. Exatamente. A gente tem que cada vez mais compreender o caminho de ser feliz. Não importa como começou. Começou, assumiu a responsabilidade, tem filhos, vamos encarar a responsabilidade da melhor forma. E lembrando também que não tem tempo pré-determinado para isso, né, Almeida? Isso pode acontecer aos 15 anos de idade, aos 18, aos 20, aos 30, aos 40. Eu conheço histórias todas. Uhum. Eu lembro que eu tinha ali uns 15, 16 anos, um casal, eles se conheceram muito jovenzinhos, ficaram noivos, não deu certo. O cara casou, ficou viúvo, os filhos criados, aí voltou para aquela menina e eles voltaram a se casar quase 50 anos depois. Eu conheço, eu tinha uns 15 e eu conheço essa história, lá no interiorzinho de Minas, lá no meu pequenino Miraí. Alci, tem uma história que eu lembrei agora. Nós temos tempo, eu vou contar porque eu acho ela extremamente instrutiva. Uhum. Eu morava em Recife, trabalhava em Recife, e chegou para trabalhar na minha seção um colega, eu digo colega, mas ele era de posto acima de mim. Eu era sargento na época. E eu sempre tive esse jeito, eu já era espírita, já conversava tal, e era muito comum as pessoas me elegerem confidentes. Vinham lá contar suas lamúrias. E uma vez esse colega chegou para mim e pediu para conversar em particular, nós fomos para a sala de reuniões, ele começou a conversar e ele falou assim: Honório, eu estou com um problema, eu não vou te pedir para você me ajudar a resolver, porque nem eu sei como resolver. Eu quero que alguém me ouça. Estou precisando só de um ouvido. Pois é. E eu falei, então eu vou te dar 2. Resumindo, ele formou na escola de especialista de aeronáutica. Como normalmente acontecia, e eu acho que ainda continua acontecendo, o aluno sai ali, 1 ano depois já está casando, né? Já está arrumando a sua companheira e casando. Hoje em dia já se casam lá dentro da escola. Já sai casado. Meu Deus do céu. Então ele casou com uma garota que já era uma namorada dele, antes dele ir para a escola, tal, casou, e eles foram classificados em Manaus, foram para Manaus, lá tiveram filhos, e lá ele conheceu uma moça. E segundo ele, foi uma paixão mútua, mas pelo fato dele ser casado, ele disse, não, isso eu não posso. Tanto que ele pediu transferência de Manaus para Recife, para fugir daquela, entre aspas, tentação que estava ali. Ok, a moça ficou lá e ele foi embora. Vida que segue. O tempo passou, 30 anos depois, ele foi para Belo Horizonte fazer o curso de oficial. E literalmente, numa esquina de Belo Horizonte... Esbarrou com a menina? Ele vinha de cá, a menina veio de lá, se encontraram, esbarraram. Ai, meu Deus do céu. Quando esbarraram... Ele ainda estava casado? Casado, vida totalmente estável, filhos já criados, adultos, criados, tudo resolvido na vida. Ele dá um encontrão com essa moça. Isso são aquelas histórias da vida que viram grandes romances e grandes tragédias. Essa poderia. E aí ele diz o seguinte, Almeida, quando eles bateram, a moça pediu desculpa, me desculpe. Ele disse, Honório, não foi isso. Desculpa porque havia batido com ele, chocado. Ah, sim. Mas quando ela pediu desculpa, ele reconheceu a voz. Ele reconheceu a voz. Ele diz, Honório, quando ela disse, me desculpe, eu me vi em Manaus. Eu fui para lá. Fui catapultado. E ele perguntou, fulana?
já estava bem diferente, obviamente, 30 Claro, anos 30 depois. anos não são 30 dias. E quando ele falou, ela também reconheceu Fulano. fulano. És tu? E ele diz, naquele momento, eles passaram a sentir a mesma paixão de 30 anos atrás. Ele pensou em desistir do curso, para ter que se afastar de novo, mas aí Aí é complicado. continuou o curso e se encontraram algumas vezes lá. E quando ele voltou para Recife, terminado o curso, preocupado, ele resolveu conversar com a esposa. Aconteceu isso e isso. E esse era o ponto onde eu entrava. Ele queria saber a minha opinião, se ele deveria conversar com a esposa. Você vai separar? Então perguntei para ele, até que ponto essa relação lá está te impactando? Ele disse, cara, eu não estou conseguindo dormir de noite, minha cabeça está só não é mais uma garota já naquela senhora. Aquela senhora lá em E Belo Horizonte. eu não estou em paz e eu não quero ser desonesto com a minha esposa. Eu digo, então, abra o coração, conversa com ela. Tenta fazer da forma menos traumática para ela. E aí, onde vem a parte... Ele disse que chegou para a esposa, disse que queria conversar com ela. Quando ele abriu o jogo, ela disse, eu já esperava isso. Eu tinha percebido uma mudança no seu comportamento. O que é que você quer? Ele disse, eu não sei. Aí vem uma parte que muita gente não acredita, mas eu acompanhei o processo. A esposa disse o seguinte, faça o seguinte. Eu Vive te dou... com ela 6 meses lá. Ele deu 3 meses. Eu te dou 3 meses. Eu já vi isso acontecer de forma semelhante. Fique com ela 3 meses. Se você quiser voltar, realmente, você volta. Senão você fica lá. Se você perceber que é o que você precisa, você fica com ela sem trauma nenhum. É muito amor, né? Senão você volta. É muito amor dessa mulher com quem ele viveu 30 anos. Aí onde eu queria chegar, cara. Isso é que é amor. Quando amor. a gente ama. É aquela frase, o amor liberta, o amor não prende. Não prende, não amarra. Ele foi, e voltou. Ficou os 3 meses. E voltou. Não. Ficou com a... E resolveu ficar com a, né? Com a Manauara. Aí ele voltou, eles moravam na Vila Militar ainda, né? Aí ele já tinha tempo, ele pediu reserva, comprou um apartamento, organizou tudo, ele foi muito íntegro também, organizou tudo. Toda a vida para a esposa. Para a esposa, para o filho que ainda morava com eles, tal, e seguiu a vida dele. Não é um exemplo... Nossa Senhora, forte. É muita integridade dos 3. Forte, um exemplo forte. Não é isso? Forte. Vamos ficando por aqui? Ficamos por aqui. Nosso tempo acabou. Nós nascemos para amar e sermos amados. Como bem disse o Honório, amor liberta. O amor liberta. Né? É isso. Que a gente aprenda a trazer isso para a vida de cada um de nós. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, façam sua crítica. Mas, acima de tudo, digam como vocês querem que esse programa seja, porque esse programa, a partir do Livro dos Espíritos, é para cada um de nós. Forte abraço. Forte abraço, a gente se vê no próximo programa. Até lá.